Eu vou ser Jesus. Vou representar Jesus. Eu quero que os irmãos prestem bastante atenção em algo que eu vou dizer para eles. E eles também prestem bastante atenção naquilo que eu vou dizer para eles. Amém? Olha, Jesus, Ele ama vocês. Amém? Glória a Deus. E Ele é tudo o que vocês precisam. Amém? Glória a Deus. Agora, baseado na necessidade de cada um deles, considerando que o irmão Jorge ele não pode ver, Jadiel ele não pode andar, a irmã dele ele não pode falar. Eu vou fazer uma pergunta para cada um deles. Amém? Eles vão responder, nós não combinamos nada disso. Amém? O que quer? Eu sou Jesus e vocês têm essas necessidades. E eu pergunto a vocês: o que vocês querem que eu vos faça? O que você quer que eu faça para você? O que você quer que eu faça para você? Faça andar novamente. O que você quer que eu faça por você? Considerando que você possa falar. Eu quero. Os irmãos podem sentar, né? Ou não? Os irmãos podem aplaudir a Deus pelo mundo. Aí você pergunta: o que isso tem a ver? Um dia, Jesus ele chegou para um cego. Aleluia. E ele perguntou: o que queres que eu te faça? Depois do cego estar gritando há horas e horas dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E todos sabiam que aquele homem era cego. Amém? Amém. Porém, Jesus, ele tem uma mania um pouco estranha de fazer perguntas. Vocês os irmãos já perceberam isso. Porque Jesus ele é um ser especial, amém? Amém. E Jesus ele faz a pergunta tão óbvia, não é verdade? Aparentemente tão óbvia como eu fiz para os irmãos aqui. Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? O cego olha para ele: eu quero ver. Talvez em um outro tom. Eu quero ver. Como assim, Senhor? Eu preciso ver, eu sou cego. A Bíblia diz que Jesus ele moveu-se de íntima compaixão. Agora eu pergunto para você: por que Jesus moveu-se de íntima compaixão? Porque ele era cego? Sim ou não? Porque ele era cego? Não. Por quê? Porque ele se viu como aquela pessoa, ele se enxergou naquela pessoa. Porque ele se humilhou. Porque ele se humilhou? Porque ele viu aquela pessoa, Viu a necessidade, a necessidade dela. A fé, a misericórdia. Aleluia. Mas o que será que levou Jesus a mover-se de íntima compaixão? Eu li esse texto e acho que eu encontrei algo aqui, fazendo alguns jogos de versículos, de conhecimentos aqui na Bíblia, algo muito interessante. Amém? Amém? Amém. Eu queria compartilhar isso com os irmãos de maneira particular. Amém? Amém. Olha só o que diz a Bíblia: o homem prudente ele encobre o quê? Mas o tolo ele proclama a justiça. Amém? Ele encobre o conhecimento. Um dia Jesus ele disse: nem a todos é concedido o quê? Conhecer os mistérios de Deus. Aí eu fui investigar mais um pouco e descobri que o conhecimento, ele tem um sujeito e um objeto. Todos nós sabemos o que é conhecimento, é o ato de conhecer alguma coisa. Mas vamos a fundo. Qual é o objeto ou o sujeito do conhecimento? É o conhecedor. Amém? É a pessoa que vai conhecer. E o objeto é o que se vai conhecer. Aí eu aprendi também que o conhecimento ele tem duas etapas: dado e informação. O dado ele é um emaranhado de informações. Ele é dados. São dados. Eles não estão em ordem, eles são apenas dados. Como o alfabeto, de A a Z. São apenas letras, são códigos. Amém? Que você apenas sabe dizer que é A, que é B.
mas que quando estão em 3 letras, 4 letras, bem organizadas, formam uma informação. Ou seja, se você pega B, junta com O, com L e com A, você tem 4 dados. B, O, L, A. E se você organiza, você forma uma palavra chamada e você tem uma informação. O conhecimento ele é formado dessas duas coisas, pelo menos em um simples entendimento. E aí nós interpretamos isso de maneira bem simples, não é verdade? Dados e informação. Lembre-se disso. E o interessante é que o homem prudente encobre o conhecimento. E eu entendo que Jesus ele era um homem prudente. Não foi à toa que Jesus disse, nem a todos é dado a conhecer os mistérios de Deus. E Jesus agia desta maneira. Deus ele é um ser misterioso. Aleluia. Amém? Amém. Deus, ele se torna um ser difícil. Deus ele é um ser difícil. Amém? Amém. Aí você, não, pastor, Deus ele não é difícil. Nós temos, não é nesse sentido que eu estou falando. Amém? Eu estou dizendo que Deus, ele é um ser difícil. Não para o mal, mas sim para o bem, de maneira positiva. Amém? Amém. Deus ele é inteligente. Deus ele é esperto. Deus ele é um ser muito sábio. A Bíblia diz que o sábio, ele fecha o quê? A sua boca. E interessante que a Bíblia diz que o sábio é o que se cala, enquanto que o tolo é que muito fala. Aí eu me pergunto, de onde vem, ou qual é a razão de tanta sabedoria, se o ato de ficar calado torna a pessoa sábia, vamos dizer assim. É verdade? Qual é o segredo de um sábio ser uma pessoa, vamos dizer assim, muda? Eu li certa vez em uma revista uma parábola, um conto de um sábio. E esse sábio, ele andava com um discípulo que também um dia se tornaria sábio. E ele aprendia com ele. E um dia esse sábio, chegou para um senhor de idade, né, já bem avançada, já bem limitado. E aquele discípulo apenas observava. Ele chegou para aquele homem, para aquele senhor, e começou a conversar com ele. Começou a perguntar sobre a sua vida, e ele começou a dizer, minha vida, ela é muito limitada. Muitas vezes eu me limito a muitas coisas, e percebeu que a vida daquele homem era uma vida triste. Aí o sábio olhou para ele e falou, lhe dá um conselho. Aproveite a vida enquanto você tem vida, enquanto você vive, enquanto você respira. Aproveite, faça coisas que você ainda não fez. Aproveite a vida até os últimos minutos. E aquele discípulo guardou essa informação. E depois, ele se encontrou com um jovem, animado, alegre pela juventude, alegre por conhecer novos caminhos. E aquele moço viu o seu mestre, o seu sábio, aproximar-se daquele jovem e começou a conversar com ele. Percebeu que ele era um jovem muito altruísta, que ele era um jovem muito animado para as coisas, né, que ele aproveitava demais, vamos dizer assim, curtia demais. E aí ele chegou para aquele jovem e disse, ei, vá com calma, tenha mais sabedoria, não seja tão assim, não seja tão animado, não seja tão, vamos dizer assim, explosivo, tenha mais calma, tenha sabedoria, pense mais nas coisas, viva a vida mais pensante. E aquele discípulo ficou intrigado com aquilo. Ele chegou depois para o sábio e perguntou, mas por quê? Que para um velho, para o Senhor, você disse uma coisa, e para uma outra pessoa você disse totalmente o contrário do que você disse para o moço. Aquele senhor, o sábio olhou para aquele jovem e disse assim, essas duas pessoas, elas estavam em duas extremidades. E o Senhor precisava daquele conselho para continuar vivendo, e aquele jovem precisava desse conselho para continuar vivendo uma vida de sabedoria. O que eu entendo é o seguinte, aquela verdade, ela é uma verdade escondida para aquele jovem, mas que o sábio, ele sabia. O
O jovem, ele não conheceu, ele não entendeu aquele conhecimento até o sábio revelar para ele, através de um exemplo. O interessante é que o homem sábio, o homem prudente, ele encobre o conhecimento, justamente para que esse conhecimento ele seja encontrado. Aleluia. Platão, ele diz o seguinte, que o verdadeiro conhecimento é o conhecimento justificado. E eu aprendo uma coisa, que o verdadeiro conhecimento é o conhecimento, segundo, traduzindo as palavras de Platão, é o conhecimento justificado. O que significa isso? É o conhecimento inquirido, procurado, perseguido, testado, alcançado. Aleluia. A ciência, ela usa essa teoria. Todo conhecimento da ciência é um conhecimento testado, provado, conhecido. O que nós aprendemos esta noite é algo maravilhoso também. Que Jesus, ele ensinou que o conhecimento, ele deve ser procurado. Ele deve ser encontrado por nós. A Bíblia fala sobre a parábola de um tesouro escondido. Aleluia. E de Jesus acalmar ou consolar, perdoar pessoas ignorantes, pessoas pecadoras. E os discípulos às vezes eles se sentiam confusos com esse tipo de ação de Jesus. Porque que para umas ele era manso e para outras ele era feroz, ele era irado. Será que Jesus ele era falso? Vamos dizer assim. Será que Jesus falava coisa por coisa? Jesus ele instigava os discípulos a perguntarem, a pesquisarem, a encontrarem o conhecimento que estava escondido no próprio Cristo. Não é à toa que quando Jesus anda com ele, ele diz: e vós, quem pensais que sois? O Cristo. Ou quem pensais que eu sou? Jesus estava inquirindo, estava perguntando, estava indagando, estava instigando algo no coração do discípulo, um pensamento, uma reflexão, para um pouco e pensa a respeito da minha pessoa. Eu entendo que quando Jesus olha para aquele cego e para outras pessoas, e ele faz essa pergunta, uma pergunta aparentemente desnecessária, mas que profundamente ela é carregada de conhecimento escondido, que nós vamos descobrir esta noite. Quando Jesus ele olha para o leproso, olha para o cego e olha para o aleijado e pergunta: o que queres que eu te faça? Jesus ele não estava fazendo uma pergunta óbvia. Jesus não estava perguntando, estava fazendo uma pergunta retórica relacionada ao que eles tinham. Estava falando a uma pergunta que estava relacionada ao que estava dentro do coração de cada uma pessoa, que estava escondido dentro da alma de cada uma delas. Lembre-se do exemplo que eu dei aqui com os irmãos. Eu disse: preste atenção naquilo que eu vou dizer, porque tem uma sabedoria escondida nisso. Jesus te ama e Ele é tudo para a sua vida. Aleluia. Duas pessoas disseram relacionadas às suas necessidades algo óbvio, mas apenas uma pessoa disse algo relacionado ao que estava dentro do seu coração e não à sua necessidade. Era isso que Jesus queria saber. Jesus não queria saber o que estava relacionado à necessidade do céu, mas o que estava relacionado à necessidade do coração dele. Ele pergunta: o que queres que eu te faça? E então aquele cego disse: que eu veja. Jesus ele move-se de íntima compaixão. Por quê? Porque ele sente o estado, não de cegueira, mas um estado de miserabilidade daquele homem por dentro, assim como ele sentia por todos aqueles que o odiavam, por causa do pecado. Nenhuma pessoa conseguiu responder essa pergunta que Jesus fazia: o que queres que eu te faça? Apenas uma pessoa conseguiu responder essa pergunta. E essa pessoa que conseguiu responder essa pergunta foi um ladrão. Como, pastor? Imagine Jesus está na cruz do Calvário, está morrendo agonizado. Tem a sua necessidade ali. E um ladrão na cruz morrendo da mesma maneira agonizado, com uma necessidade muito semelhante. Só que ele era um ladrão. Jesus, ele demonstra-se para aquele homem como sendo uma pessoa importante. Ou seja, o ato de Jesus dizer: Pai, perdoa o que eles estão fazendo. Pai, eu entrego na minha mão do Espírito. Ou seja, aquelas frases da cruz
serviram para converter aquele ladrão. E aquele ladrão, entendendo que Jesus ele era um ser poderoso, um rei, poderia fazer o seguinte pedido. Ou poderia até indagar: se você é rei, por que você não quer ser? Se você é rei, eu vou te aceitar. E você me ajuda a descer a cruz. Se você é rei, você pode nos libertar. E nós seremos seus filhos. Mas aquele homem foi um homem que conseguiu responder a pergunta de Jesus. Jesus não perguntou: o que queres que eu te faça então? Aquele homem ele olhou para Jesus e disse: Pai, mestre, quando entrares no teu reino, lembra-se de mim. Ou seja, aquele homem, ele olhou para dentro do seu coração. Ele olhou para a necessidade da sua alma. Ele diz assim, em outras palavras: mestre, eu quero que tu salve a minha alma. Eu poderia pedir para me sair da cruz. Eu poderia pedir para que eu fosse salvo desta minha agonia, desta minha morte. Mas eu não quero isso, porque não é isso que eu preciso. Mas eu sei que tu podes me dar algo muito maior que isso. Salva a minha alma. Aleluia. Faça isso por mim, salva a minha alma. Eu te peço, quando entrar no teu reino, leva a minha alma consigo. É o meu único pedido. Aquele homem conseguiu responder a pergunta que ninguém conseguiu responder. Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Ele não está olhando para a necessidade da pessoa. Ele está olhando para o que é mais importante na alma daquela pessoa. Se todos pudessem dizer, como fizeram o irmão aqui: eu não quero ser curado da minha cegueira, eu quero que haja paz no mundo, vamos dizer assim. Porque isso é uma necessidade dentro da alma dele, de ver a paz no mundo, vamos dizer assim. A necessidade de cada um de nós, maior, não é de ser curado de uma cegueira, de uma surdez, ou de uma paralisia, é de sermos curados na nossa alma. Aleluia. É de o nosso ser conduzido ao paraíso juntamente com Deus. Aí está o conhecimento. E nós vemos isso em toda a Bíblia. E eu estava meditando sobre esses detalhes. Amém? Sobre esse encobrir o conhecimento. Porque o conhecimento ele precisa ser encontrado. O conhecimento ele não é achado. Qual é a diferença? Eu entendo que achado é diferente de encontrado. Quem acha, achou por achar. Encontrou por aí, sem querer procurar. Quem encontra é porque desejou encontrar. Conhecimento, quando ele não é encontrado, ele é apenas um dado que se transformou em uma informação. E como disse Platão, ele não é justificado, ele é apenas um conhecimento. E quando o conhecimento não é justificado, ele se torna uma crença. E uma crença, ela pode estar dentro da verdade, ou ela pode estar fora da verdade. Mas quando o conhecimento ele é encontrado, ele é justificado. E ele está apenas dentro da crença, e a crença está dentro da verdade. Jesus, ele disse para os discípulos: eu quero que vocês encontrem a respeito da minha pessoa. E quando vocês encontrarem essa crença de vocês, ela vai estar dentro da verdade. Porque se vocês